Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouco sobre os 49ers essa semana, que é a semana do Wild Card, a semana dos playoffs. Aí muita coisa tem sido dita ali pelos insiders e tem algumas coisas que são interessantes com relação à composição de elenco. Vocês devem lembrar, tá, que eu falo sempre que a base do ataque de São Francisco ele é baseado no Christian McCaffrey, no running back. E a base da defesa é baseada nos linebackers. Só que, o que aconteceu? Na composição do elenco, houve algumas falhas. Eu tive a impressão de que não seria assim. De que ele teria, que 49ers, quando draftou Nick Martin, na terceira rodada, estava tentando compor ali o futuro. O Drew Greenlaw saiu, então ele colocou um outro calor, os outros jogadores estavam lá, Jimmy Graham, o De Winters, Tatum Bethune, então não, ele continua com um grupo forte aqui e ele contratou um ou outro jogador, principalmente para os times especiais, né, os special teams. Mas não foi isso que aconteceu. Os jogadores não se mostraram tão duráveis. Veja bem, Bethune jogou muito bem, De Winter jogou muito bem, mas De Winter jogou muito bem na presença do Fred Warner. Sem Fred Warner caiu muito a capacidade do De Winters de jogar. Ele pareceu muito lento e péssimo na cobertura, principalmente ali quando são a cobertura de passos para tight ends e para os running backs, né? Que são a área de cobertura dos linebackers. Então, aquele cerne caiu. E é impressionante, porque há poucos anos você tinha Fred Warner, Dre Greenlaw e Azeez Al-Shaair. E o que se resumiu agora ao vários jogadores que são de practice squad, ou seja, time de prática, time de treinamento, não são jogadores que efetivamente vão jogar, e alguns jogadores que estavam praticamente aposentados, como foi o Hendricks, tá? E o Kazir White, que foi a última contratação aqui que São Francisco fez. Caras que estavam no sofá, como o pessoal fala, né? Estavam no sofá assistindo o jogo e agora vão para tem que praticamente começar o jogo. Então é bem complicado. Tem ainda a questão agora, hoje, que é dia 8 de janeiro, Tatum Bethune, ele se machucou, tá fora da temporada, do final da temporada. Se for até pro Super Bowl ele não vai jogar, tá? Não tem condição de jogar até o Super Bowl. The Winters não treinou essa semana, tá? E você tá com alguns jogadores, Nick Martin tá fora, ou seja, um monte de jogador machucado. O Gifford, que foi pro Pro Bowl, mas como special teamer, né? Digamos assim, para times especiais. Então tá sem jogadores ali praticamente para jogar. Tá? O Kendricks foi um jogador que jogou durante 15 temporadas na liga. Sempre foi um ótimo jogador, mas é um veterano, você não sabe como é que ele vai participar. Tá no elenco, só dar uma ajeitadinha aqui. Tá no elenco já há algum tempo, então tem condições de jogar. E agora São Francisco contratou o Kazir White, tá? Que é um jogador que ele jogou já até no ano passado. Foi, temporada passada, isso mesmo. No Arizona Cardinals, tá? Jogou bem, tá? O número de tackles bastante, defendia bem passe, o número de saques interessante em 2023, 2024. Esse ano ele jogou no Tennessee Titans e ficou no time de treino. Veja bem, Tennessee Titans não é parâmetro. Péssimo parâmetro. Por quê? Um dos piores times da liga. O cara não conseguiu jogar um dos piores times da liga, fazer o time no pior time da liga. Imagina, a gente fica receoso, não quer dizer que ele não possa jogar bem, mas a gente fica receoso se ele vai poder ter uma boa participação, tá? Outra coisa também com relação aos machucados, tá? Vamos ver quem é que treinou hoje, porque no Injury Report o Trent Williams treinou hoje. Treinou limitado, mas treinou, tá? Vamos ver aqui como é que ele tá aqui. Injury Report aqui, vamos ver quem é que treinou, porque tinha alguns jogadores que treinaram limitados, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos começar pelos que não treinaram, tá? O atleta de vidro, Rick Pearsall, não treinou, machucado no joelho, tá bom?
e no tornozelo. Ele é de vidro, complicado. Keon White, que é defensive lineman, né, que tem a posterior da coxa e a virilha. Trent Williams com problema na posterior da coxa, treinou de forma limitada. E o do Winters não treinou. Quem mais não treinou? Luke Gifford, como eu falei, que é special teamer, né? Mas você consegue substituí-lo com mais tranquilidade. Quem treinou de forma limitada? Jordan Elliott, defensive lineman, e Theodorus Matos. Complicado não falar o nome dele, mas de qualquer maneira ele é um jogador que volta e meia está machucado, também de linha defensiva, promissor, mas machucado. George Kittle, limitado, como eu falei para vocês nos vídeos do jogo, ele não estava bem, foi forçando uma barra porque ele jogou. O Kyle Shanahan deveria ter usado os seus reservas, que tinham sido inclusive a maior nota ofensiva do jogo, e ele não o fez, tá bom? Então é bem complicado. E o Trent Williams voltou a treinar de forma limitada. Em geral, ele não treina nas quartas-feiras para descanso, porque ele é veterano. Voltou limitado, tinha uma lesão. As imagens que passaram, ele pareceu normal, tá? Christian McCaffrey treinou normal, Jair Brown normal, Jacob Cowan normal, tá? Abriu até, ele pode voltar. Ó, veja bem, o Jacob Cowan estava no injury reserve, né? Na reserva de machucados. Então você abre uma janela de 3 semanas para ver se ele vai voltar para jogar. Mas sinceramente é um wide receiver que é uma reserva. Promissor, foi draftado como promissor, veloz, mas até agora não vingou. Está no seu segundo ano, vamos ver como é que ele vai ficar. Kalia Davis, que é também defensive line, tem melhorado um pouquinho, mas ainda muito abaixo do que a gente precisa, né? Do que o time precisa. Mas treinou normalmente, tá? E o CMC treinou normalmente, tá bom? Ele não tinha treinado ontem para descanso apenas, mas treinou normalmente. Uma coisa que chama muita atenção, já falei o nome dele aqui, Fred Warner, o Predador. Ele deu uns como é que eles chamam? Eu esqueci o nome, drills, né? Que ele vem para um lado, vem para o outro, testou o tornozelo ali, parece que está tudo bem. Não o suficiente para ir para o jogo, né, gente? Não o suficiente para ir para o jogo, ele não vai para o jogo, mas ele já está se movimentando normalmente, o que é uma coisa muito boa para a defesa de São Francisco e para a recuperação deles. Aguardamos ansiosamente o retorno de Fred Warner, mas só para a temporada que vem. Essa temporada eu acho que não vai dar para ele voltar, até porque eu acho que São Francisco não deverá ganhar do Philadelphia. Eu vou explicar para vocês um vídeo específico disso. Mas vamos para os jogadores de Filadélfia que estão lesionados, tá? Todos eles que estão lesionados têm jogadores descansando, como foi o Dickinson, tá? O Brett Tuff, que é um guarda, estava um protocolo de concussão, tá bom? Mas principalmente a maioria dos jogadores, tá? Goddard jogou normal, Len Johnson, que é tackle, né? Que é um dos melhores tackle da liga, treinou normalmente, uma lesão no pé. Todo mundo treinou normalmente no caso de Filadélfia, até porque eles descansaram reserva no jogo passado. Perderam o jogo, mas não valia mais nada para eles. Então eles conseguiram descansar o time titular. O time deve ir todo para cima de São Francisco. O time titular jogando em Filadélfia. Muito difícil com a questão de São Francisco, nessa questão toda de limitação de jogadores machucados, então é bem complexo, tá? Nessa semana no X, só para complementar para vocês, falando sobre lesão, houve algumas coisas bastante interessantes, e até o Grant Cohn no canal dele, na arroba dele lá no X, ele falou, alguém colocou alguma coisa sobre eletromagnetismo e que estaria causando lesão no colágeno. Eu falei, gente, eu coloquei ali, mas eu vou falar para vocês. Não estou dizendo que não exista. Existe muitas coisas que vão sendo descobertas, tá? Mas o número de lesões em que se tem não é justificativo por conta disso. O planeta Terra é um planeta magnético. A gente tem um norte magnético, tem bússola, a gente sabe disso. Então, o magnetismo está por aí. Tem uma placa? Pode afetar? Claro que pode, mas ainda não há o suficiente para isso. Não é o suficiente, não tem comprovação para isso. Carece de informação, de comprovação. Então, não vamos colocar aquilo, porque se machucou por conta disso. Não, vamos pensar assim. O atleta, vamos pensar como uma máquina. O corpo humano é mais complexo que uma máquina, mas vamos pensar com uma máquina, uma analogia que facilita o entendimento.
é uma máquina. Imagina um Fórmula 1, um carro de Fórmula 1. É um carro que vai sempre no limite, é sempre no máximo, pé no acelerador, no máximo, tem que estar tudo perfeito. Olha, por isso é que ele quebra muito, porque ele está no máximo da sua capacidade. Se ele reduzir, ele dura mais, mas não ganha corrida. Então o atleta de alto rendimento, como o atleta, esses todos, eles usam o máximo do seu corpo, é sempre no limite, então ele está sempre muito próximo de se lesionar. Então ele vai se lesionar. Quais são os atletas que têm maior longevidade? A gente tem que olhar para esses caras e dizer, ah, não, mas na Califórnia tem a placa, não sei o que, de eletromagnetismo. Tem, é verdade. Deve afetar um pouco, mas ele não é o único fator. E ninguém provou que esse fator é o principal fator de lesão. Pelo amor de Deus, não dá pra gente dizer isso, tá? Mas o que acontece? Ah, mas tem. Sim, gente, tem. E outra coisa, existe uma complexidade. Uma pessoa pode ser afetada de uma maneira, outra de outra. Quanto tempo de exposição? Qual a quantidade de magnetismo? Quanto tempo precisa? Quanto tempo de recuperação? Ficou? É contínuo? É alternado? Então tem muitos fatores que colocam ali. E eu vou dar um exemplo aqui de vocês. Quem tem assistido basquete vê a longevidade de LeBron James. LeBron James mora na Califórnia, mora em Los Angeles. E aí? O magnetismo lá para ele. E aí, não afetou? O LeBron James é um cara que eles dizem até que ele é paranoico com o corpo dele. Mesmo no off-season ele toma conta, tá aí. Jogando em altíssimo nível aos 41 anos. Numa liga de alto rendimento. Ah, mas ele foi paranoico. Sim, será que essa paranoia e tomar conta do corpo nas suas férias, talvez ele não seja mais importante que o magnetismo? Não sei. Me parece que sim. Tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Um abraço a todos e daqui a pouco eu vou fazer o vídeo sobre o jogo, tá? Tem algumas coisas interessantes pra gente falar. Um abração.